Dom Casmurro, capítulo 57, da preparação. Ah, mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Ainda estamos com o panegírico. Olha que interessante. O Santiago está lá na sua casa de Engenho Novo, né? Uma dessas Engenho Novo, Mata Cavalo é antiga. Às vezes eu confundo. Então, o Santiago está lá no Engenho Novo. E lá do Engenho Novo ele olha para o passado, mas não tão passado assim, quando ele encontrou o autor do panegírico. E aí do panegírico ele olha para o passado novamente para continuar a história dele, né? Ah, mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas, que eu não poderia dizê-las todas sem tirar espaço ao resto. Uma dessas, e das primeiras, quisera contá-la aqui em latim. Não, uma dessas, e das primeiras, quisera contá-la aqui em latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Olha que interessante a descrição da nossa língua, né? E seria a descrição de qualquer língua. Ela é casta para os castos e torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias, podeis ler o capítulo até o fim sem susto nem vexame. Vamos lá, uma das primeiras quiseram contar no latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua. Tá, isso acho que não tem problema. Olha que interessante, ele já mostra que José Dias, é claro, está morto. Ele está lá na casa do Engenho Novo, né? Ele já está velho, é claro que José Dias já morreu há muito tempo. Já agora meto a história em outro capítulo. Por mais composto que este me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação. E isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Também se não fica então, não fica nunca. Aqui verás tal ou qual esperteza minha. Portanto, ao ler o que vais ler, é provável que o acheis menos cru do que esperavas. Bom, vamos tentar destrinchar aqui para ver o que está acontecendo, né? Olha, mas não eram só os seminaristas que me iam trazendo aquelas folhas. Ótimo. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas que eu não poderia dizê-las todas sem tirar espaço ao resto. Então, tem tanta coisa que o panegírico me deu que eu, se fosse para escrever tudo, as outras partes ficariam muito espremidas. E perceba, ele faz isso, às vezes, né? Ele fala tantas coisas que as outras ele espreme. A gente já conversou sobre isso nos vídeos passados. Uma dessas... uma das sensações passadas que o panegírico me trouxe, e das primeiras sensações, uma sensação muito antiga, quisera contá-la aqui em latim. Bom, aqui ficou a pergunta ainda, por que ele iria contar em latim? Não que a matéria não ache termos honestos em nossa língua. Como assim? Como assim? Não que a matéria não ache textos honestos em nossa língua. Vamos tentar. O que a gente pode inferir disso? Pode inferir que às vezes você vai contar alguma coisa e não há termos honestos em nossa língua. Vamos tentar descobrir também o que é esse termo honesto aqui. Então às vezes você quer contar alguma coisa, mas não há termos honestos na nossa língua e você conta em latim, né? E aí ele fala sobre a língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias, podeis ler o capítulo até o fim sem susto nem vexame. Então, peraí. Os termos honestos que teriam, ou digamos assim, não que a matéria não ache termos honestos. Então, o que ele teria que contar
que não seria honesto, e aí ele liga com leitora castíssima, então quer dizer que ele ia contar algum caso escandaloso, né? E aí vamos supor, eu quero falar algo, por exemplo, alguma relação, alguma parte do corpo, né? Talvez uma relação sexual, uma parte do corpo, ou algum crime muito hediondo, ou qualquer coisa assim, eu posso recorrer ao latim como um termo, né, grande, austero, porque se eu usar em português, eu posso escandalizar uma leitora casta. É isso que está em jogo aqui. Então, aparentemente, a leitora sacaria isso na hora. Ei, peraí, ele quer contar em latim, mas então ele quer contar alguma coisa forte? Aí ele falou assim, não, leitora castíssima. Você pode ler até o fim sem susto nem vexame, que não vai ter algo assim tão impactante, né? Aí ele continua. Já agora, meto a história em outro capítulo. Então já nem vou mais usar esse capítulo. Vou fechar esse capítulo aqui e vou começar um outro capítulo. Por quê? Por mais composto que esse me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparo. Então, olha, este capítulo aqui ele vai sair todo composto, né? Todo, digamos assim, truncado, quase como sem sentido. Mas por mais que eu tenha esse capítulo aí, que vai ficar meio perdido, o que eu vou contar pede umas linhas de repouso e preparação. Assim, então olha, o próximo capítulo, descansa aí e se prepara, porque o próximo capítulo eu vou contar uma coisa aí pra você, ok? Sirva este de preparação, este capítulo. E isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Olha que interessante. Pessoal, eu sei que eu acho que eu dei esse conselho para vocês, mas quando a gente fala de uma parte mais difícil, assim, sempre é legal fazer o exercício de pausar o vídeo, tentar reler essa parte e tentar ver o que está acontecendo. É claro, isso é só uma sugestão, se não espere por mim. Então se quiser pausar o vídeo, pausa o vídeo, tenta. E isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, então eu falo para você, olha, pessoal, eu vou contar algo para vocês, então se preparem, tá bom? Então, o coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, vocês ficam imaginando aí, peraí, o que ele vai contar? As proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto. Então você se prepara, né? Se prepara para uma história, teu coração já fica robusto e disposto, porque você já se prepara para ser impactado, para ser escandalizado ou qualquer coisa assim. E o mal é mal menor. Por quê? Porque aí você se prepara tanto que quando eu conto, fala, tá bom, não é tanto assim, né? Também se não fica então, não fica nunca. Então se o coração não fica mais robusto e forte para aguentar uma história dessa, daí não vai acontecer. E aqui verás tal ou qual esperteza minha. Porquanto, ao ler o que vais ler, é provável que o aches menos cru do que esperava. Cru pode ser tanto sem piedade, cruel, como pode ser livre de mais escândalo, chocante, né? Então assim, como ele fala, olha como é que eu sou esperto. Eu fiz esse capítulo aqui e falei pra você, olha, no próximo capítulo eu vou contar uma coisa escabrosa aí, que seria até melhor eu contar em latim pra não chocar ninguém. O meu leitor se preparou, falou, opa, pera aí, vai vir aí um troço escandalosíssimo. Como diria o José Dias. Daí quando você lê como você se preparou, e a imaginação da gente sempre leva mais longe do que as coisas realmente são, né? Como você se preparou e a tua imaginação te levou lá longe, quando você for realmente pro próximo capítulo, você fala, não, nem é tanto assim. E aí que está a esperteza do narrador.